Colecionar ou emular? Qual que seria a melhor solução para quem gosta de jogos antigos? Quem quer ter a experiência de jogar aquele game que marcou a infância, né? Ou então que é muito difícil de ter hoje em dia, de achar para vender e tudo mais. Qual será a melhor opção? Oi, meu nome é Eli, sejam bem-vindos ao meu Café com Games. E hoje a gente vai falar sobre isso, que é um tema que tá rolando aí na internet esses últimos períodos, na nossa bolha gamer, por assim dizer. Eu não sou um colecionador. Eu gosto de ter as coisas que eu gosto de jogar. Então aqui atrás, ó, nessa prateleirinha aqui, pra cima, tem vários jogos. Tem de Play 4, tem de PlayStation 3, PlayStation 2 eu tenho também. Tenho de Nintendo Switch e ponto final. Não tenho mais nada além disso. Eu já tive de Nintendo 3DS um tempo, passei pra frente. Já tive de PSP também e acabei vendendo. Vendi com os próprios consoles, né? Hoje em dia eu tenho um Nintendo 3DS, a versão mais recente dele, né? A New Nintendo 3DS XL. Mas ele é um console destravado que eu tenho todos os jogos que eu preciso e que eu gosto nele. Esse é um console que eu tenho muito carinho e tenho ainda muita vontade de ter os jogos originais também. Mas eu entendo que é difícil manter hoje em dia uma coleção, né? Principalmente quando você quer comprar depois que o console já foi descontinuado, depois que não tem mais fabricação, depois de um tempo, depois que ele já é meio que retrô, ou quando ele é realmente retrô. Principalmente jogos da Nintendo, que já são caros atualmente. Se você for atrás dos antigos, talvez você se depare com preços bem salgados também. Então assim, eu tenho jogos hoje que eu gosto muito de jogar e que eu compro na fase de vida ainda do console. Nintendo Switch eu tenho alguns jogos aqui, que eu gosto de ter a caixinha, a coleção e tudo mais. Eu acho muito prazeroso poder ter na minha estante, poder ter o material para poder ver, para poder servir até mesmo como material de decoração, objeto de decoração. E serve para cá, especificamente para o canal, porque vira cenário, né? Eu gosto muito disso. Mas eu entendo também o lado da galera que, ou porque não gosta de ter as coisas, não tem esse apreço, né? Por ter as caixinhas e tudo mais, os jogos em mídia física, prefere os digitais ou, no caso, os desbloqueados, né, os Piratex. Mas aqui eu já sigo a linha se aparecer uma oportunidade boa, eu compro. Se aparecer uma oportunidade boa, que eu goste, que me agrade de algum jogo específico, eu compro. Eu tenho, eu acho que ao todo 12 jogos de PlayStation 2. São os jogos mais antigos que eu tenho aqui em casa. Comprados assim, né? O PlayStation 2, eu nunca tive jogo original dele, mas hoje eu tenho alguns jogos que eu joguei quando criança e eu pude comprar hoje eles originais. E é legal ter aqui em casa, vou mostrar pra vocês. Se de repente vocês quiserem ver um pouco da minha estante, eu trago pra cá pro canal e mostro um pouquinho do que eu tenho, né? Mas ó, 3 jogos do GTA. Eu tenho Liberty City, original, San Andreas, a versão Greatest Hits, original também, Vice City, que é ótimo também, todos eles originais, com manualzinho. Na verdade, aqui debaixo tá o manual, mas vem um pôster. Não julguem esse daqui, eu jogava muito quando era moleque, então ó, joguinho do Jet Li, Jet Li, Rise of Honor, ótimo também, originalzão. E esse aqui, específico, tá numa condição muito boa. Sei lá, de repente a galera não gostava muito. Eu gostava demais disso daqui. E aqui Harry Potter Cálice de Fogo. Esse aqui, ele é diferente. O disco dele é original, mas a capa foi uma reimpressão. Como eu disse, eu tenho mais jogos lá atrás, mas eu não peguei todos, só peguei pra mostrar pra vocês. Alguns exemplos, mas assim, é o console mais antigo que eu tenho, meu PlayStation 2, está comigo desde quando eu era adolescente, e assim, é muito prazeroso para mim poder ter esses jogos que eu jogava quando eu era mais novo, e posso ter hoje em dia. Isso para mim é como uma relíquia pessoal, isso para mim é questão de nostalgia. É prático de fazer isso? Não. É muito mais fácil você ter um PS2 com OPL, entendeu? Ou se você é da minha época, que tinha a bolsa de CD lotada de jogo gravado, né? Também é uma facilidade. Mas hoje em dia a gente tem a oportunidade de emular o PlayStation 2 no computador, os emuladores, né? Trabalhando melhor os gráficos, a questão do desempenho, né? Porque no PlayStation 2 mesmo tem jogos que ele dá um gargalo assim, né? Não fica muito fluido e tudo mais.
E esse é um lado muito bom da emulação. A emulação, querendo ou não, ela serve para preservar um pouco da história dos videogames, né? Infelizmente a gente vê muito jogo bom sendo esquecido pelas suas produtoras e tudo mais, então é triste que isso aconteça. Então os emuladores ajudam até mesmo a preservar isso, né? Eu não estou falando isso no quesito do videogame ainda tá vendendo, os jogos estão vendendo e tudo mais. Eu gosto de ter os consoles atuais que estão vendendo, eu gosto de ter os jogos que estão vendendo. Muita gente fala sobre desbloqueio do Nintendo Switch, que eu também tenho aqui em casa. Eu não desbloqueio por causa disso, entendeu? Eu gosto de ter os jogos originais, pagando direitinho, né? Até porque eu gosto de comprar mídia física e tudo mais, então pra mim é um outro esquema. Essa é a minha forma de lidar com o videogame. Mas os emuladores, eles são muito bons para quem não tem a oportunidade ou não teve a oportunidade de repente de experimentar aquele videogame. Por exemplo, se você comprar um Game Boy Color, o tradicional mesmo, original, você vai ter algumas dificuldades com ele se você não tiver com a sua expectativa alinhada à realidade. O Game Boy, ele não tem a tela retroiluminada. Então você tem que ir para um canto que tenha luz. E isso gera frustração em quem não conhece. Então são coisas que você tem que ficar atento também com relação ao console original. Nem tudo que foi lançado vai ser uma boa opção para quem quer comprar hoje em dia. Se você tiver isso em mente na hora de começar uma coleção, dependendo do console que você queira, você vai economizar uma grana grande. Emular, muitas das vezes, vai ser uma experiência muito melhor do que jogar no console original, a não ser que você já tenha tido e queira reviver aquela experiência. E consoles antigos, pessoal, eles dão problema, tá? Se você quiser uma experiência perfeita como era antigamente, vai ter que investir às vezes numa TV de tubo, se você quiser. Eu tenho uma e ela pifou, entendeu? Eu tenho que mandar arrumar. Emular é uma oportunidade que você tem de jogar as coisas que você gosta ou que você gostava de uma maneira mais repaginada, por assim dizer. Os jogos, mesma história, mesma jogabilidade, porém num hardware diferente, ou seu PC, ou seu smartphone, dependendo de onde você emule. Nem sempre jogar no hardware original vai ser a melhor experiência que você vai ter. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um Nintendo 3DS. Tá descarregado, mas serve exatamente para o que eu quero mostrar para vocês. O Nintendo 3DS, como eu tenho aqui, ele tem uma tela relativamente grande, porém a resolução dela é muito baixa. Quando você compara isso, por exemplo, com o Nintendo Switch ou com a tela do celular, qualquer coisa do gênero, você não vai ter a mesma experiência de qualidade de imagem ou gráfica num console original. Porém, o Nintendo 3DS em si, ele vai te dar a oportunidade de jogar nas duas telas de maneira nativa e você vai ter a experiência completa com ele. Mesmo que você emule isso daqui, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, quando você emula isso daqui no smartphone, não é a mesma experiência, porque o smartphone, mesmo tendo o modo duas telas, é muito pequeno e não passa a real sensação, principalmente com a caneta. Então um console como esse, eu já digo, compre o console original, compre o hardware original, que a sua experiência vai ser muito melhor, mesmo que o gráfico não seja lá essas coisas. Eu me divirto muito com isso daqui, é o meu console que eu levo para todo lugar e traz para mim uma experiência muito, muito, muito boa mesmo. Mas um outro ponto negativo, que esse sim é o maior para quem quer colecionar, ou para quem já está colecionando, ou quem gosta de mídia física ou hardware original, são os preços. Cara, tá muito caro. Esse Nintendo 3DS aqui, eu paguei R$1.000 nele. E na época, eu já achava ele caro. Hoje em dia, ele tá muito mais caro do que isso. Ele não é relíquia, entendeu? E a galera tá pedindo um valor absurdo por ele, hoje em dia. Eu peguei o Nintendo 3DS Old, o menorzinho, por 500, entendeu? E veio dois jogos, que foi o Mario Kart e veio o Super Mario 3D Land também. R$500. Hoje em dia, só um desses jogos aí é mais de 100, dependendo de onde você compre. Então, é um dificultador, entendeu? A questão dos preços dificulta muito na hora de você comprar. Se você for pegar um cartucho de Super Nintendo, por exemplo, original, é caro também. Manter o Super Nintendo com o Everdrive vale muito mais a pena do que comprar os jogos cartucho por cartucho. A não ser que você vá atrás dos jogos que realmente marcaram a sua infância. Aqueles específicos que você quer guardar por recordação, ter direitinho,
e isso talvez valha a pena. Eu tenho os meus jogos, os jogos que eu mais gosto estão aqui atrás, são aquilo que eu gosto de ter. Tem alguns que eu não gosto muito, mas estão aqui. Quando eu comprar outros jogos mais antigos, também vão ser na mesma pegada, porque eu gosto muito, entendeu? Daquele título e tudo mais. É um dinheiro muito alto, às vezes, que a galera tá pedindo, então a gente tem que garimpar para poder ter esses itens. Mas assim, não é demérito quem quer fazer isso. Ao passo que também não é demérito de quem não quer fazer, entendeu? Quem quer emular ao invés de comprar os jogos originais. Eu vejo às vezes uma guerra, né, acontecendo. Os caras ali ficam gastando dinheiro com isso, eu sou mais emular. Cara, vai de cada um. As pessoas sabem o que fazem com seu dinheiro, né? O dinheiro é suado e o dinheiro é de cada um. A coleção vai além de jogar. Jogar é uma parte, coleção é a outra. Vai de você garimpar, de você completar uma coleção, de você ter os itens ali à mostra, ou para você mesmo, para você mostrar para os seus amigos, para relembrar a infância, coisas do gênero, de você poder ter aquilo pertinho de você. Emular não te dá nada disso, literalmente. Você está com um software ali, vamos supor, no computador, e baixa os teus jogos e joga ali, não tem nada. Mas, sabe, eu acho que falta um pouco daquele brilho, sei lá, que você tem ao comprar um jogo. Quando você compra, você recebe a caixinha, você pode ver aquilo dali, você pega. Eu sou da antiga geração, gente, então você pega o jogo na mão, você pode sentir, você pode olhar, pode guardar, pode limpar, pode organizar, pode deixar apresentável para as pessoas, para você mesmo. Isso é gratificante para muita gente, como para mim, entendeu? Mas as pessoas que preferem não fazer isso, preferem mesmo só emular, se você estiver se divertindo, se você gostar daquilo, faça. Eu acho que não tem problema nenhum quanto a isso. Essa guerra que acontece às vezes entre as pessoas, dizendo emular vale mais a pena do que colecionar, ou então colecionar vale mais a pena do que emular. Colecionar, entenda que eu estou falando a respeito de jogar no hard original. Cada lado tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Você analisa o que for melhor para você e você escolhe. É assim que funciona. Eu sou do time híbrido, vamos dizer assim. Eu tenho alguns jogos que eu gosto, mídia física, tenho alguns hardwares que eu gosto, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. E se eu puder, eu compro outros mais antigos também, só que eu não vou atrás de cartucho, a não ser que seja do jeito que eu falei pra vocês. Pode ser um Everdrive, por exemplo, entendeu? Então vale muito mais a pena. Pra mim, é essa configuração. Eu jogo no emulador aquilo que eu não tenho como conseguir. Basicamente é assim. Ou então, só para conhecer, né? Eu faço o modo híbrido. E você, o que é que vocês acham? Conta pra mim se você joga nos consoles originais, se você emula, o que é que você prefere, entendeu? Conta pra mim nos comentários, que vai ser muito bom ler o que vocês estão dizendo, pra gente poder bater um papo bacana por aqui, tá bom? Muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e